Boa noite. Boa Com noite. imenso prazer que iniciamos a 12ª edição do Canal do Proletariado, nossa edição de aniversário, Hamilton, 1 ano do Canal do Proletariado. E antes de passar a palavra a você, eu quero lembrar ao nosso público a importância de se inscrever em nosso canal, o Canal do Proletariado, para ajudar a divulgar cada vez mais a poesia. Hamilton, boa noite. Boa noite para todo mundo, boa noite para você, César, boa noite para todos os colegas que vão participar do encontro. Eu estou achando que no 12º, 1 ano de trabalho já é um momento de férias, não é, não, César? Assim, férias remuneradas, se for possível, o que você acha? Olha, os nossos patrocinadores estão se recusando a pagar férias. Eles estão dizendo que nós já temos programação até abril do ano que vem. Mas então, em abril a gente tira férias. Mas deixa eu então antecipar, na edição anterior, eu havia dito que nós faríamos uma nova programação agora em agosto para lançar as 12 edições do Canal do Proletariado em podcast, né? Então, agora em agosto, para comemorar esse ano do Canal do Proletariado, a gente vai publicar todas as 12 edições e depois as seguintes em podcast, de modo que teremos aí um veículo de comunicação a mais para difundir a poesia, né? Hamilton, antes de conversarmos com a nossa convidada, Dalila Teles Veras, e a Rosana Crispim, a sua leitora, e temos a participação especial da Camila Chuniata, que vai homenagear Eurídice Fontella. Eu quero fazer aqui, como avisamos na edição anterior, né? Eu quero divulgar aqui o lançamento de um livro organizado pelo Rubens Jardim. Eu vou compartilhar aqui a capa do livro dele, que aqui está, né? As Mulheres Poetas na Literatura Brasileira, editado pela Ribaçã, organizado pelo Rubens Jardim, né? Onde nós temos mais de 300 poetas publicadas nessa coletânea. É um trabalho de pesquisa do Rubens Jardim, né? Ele levou anos fazendo, e a seleção começa com poetas do século XVIII, poetas mulheres, né? E vai até as poetas do século XXI. Quem tiver interesse em adquirir o livro do Rubens Jardim, é só entrar em contato com a Ribaçã Editora, né? Que o livro está disponível. Aproveito para avisar nossos leitores, poetas e escritores, né, que, caso queiram divulgar os seus livros, mande um e-mail para mim ou entre em contato comigo, né, com a foto e um pequeno resumo, uma sinopse do livro, alguma informação sobre o livro, que a gente divulga aqui a cada edição. Óbvio que a gente vai divulgar os lançamentos do mês seguinte, porque o nosso programa acontece sempre na última segunda-feira do mês, né? Então, vocês fiquem à vontade. Claro, dependendo da quantidade de pessoas que vão enviar, a gente não vai ter tempo para divulgar todos, né? Então, combinamos, eu, Hamilton, mais Elcio e Abel, que a gente vai fazer uma seleção aleatória para divulgar pelo menos 3 livros por programa, certo? Muito obrigado, né? Fique, então, à vontade para entrar em contato comigo para divulgar os seus livros. Hamilton, vamos chamar, então, nossa querida Dalila Teles Vera, para começarmos a conversar com ela. Dalila, boa noite, Dalila. Olá, boa noite. Que alegria, que alegria. Boa noite, muito obrigada. Prazer grande em ter você aqui, Dalila. A satisfação é toda minha, pode estar certo, viu? Dalila, antigamente eu costumava fazer uma biografia fria das pessoas para apresentar. Mudamos isso, né? E a gente tem muita curiosidade em conversar com você, né, sobre muitas coisas. Mas eu queria, antes de fazer qualquer questão mais específica, eu queria ler um poema seu, chamado Rizoma, que está em Memórias da Solidão. Vestígios de pegadas nas areias, restos de ossos roídos e de espinhas. Antônio Barahona,
a infância e a memória da infância, submersa na líquida travessia. Vez por outra, o Atlântico deposita ossos datados nas terras do exílio. A menina antiga recebe os sinais, códigos esquecidos, legendas para o lembrar, revivências. A memória da infância é a memória possível, e só à poesia cabe recriar. Maravilha. Esse poema, Dalila, eu fiz questão de lê-lo, né, porque ele reflete bastante bem o tipo de poesia que você nos apresenta. Claro, uma das formas de poesia que você nos apresenta, que é a questão da memória, né? Você veio para o Brasil com 11 anos de idade e nos seus poemas isso fica sempre muito claro. A tua memória está sempre presente. E eu gostaria, se o Hamilton não tiver alguma outra questão para colocar junto, eu gostaria que você contasse um pouco dessa tua história para a gente. Antes da Dalila falar, eu queria só ler uma frase aqui do Reinaldo Damasio, que ele fala assim: os poemas de Dalila nos dizem com precisão sobre as angústias do presente e a memória de um futuro incerto por construir. Só a poesia nos lança no abismo da linguagem. Com a palavra, a Dalila, querida, falar um pouco sobre a vida dela, e é isso que o César pediu. Obrigada. Antes de mais nada, parabéns a ambos por este ano do canal Poetariado. Um feito. Eu sei o quanto é difícil fazer essa curadoria, chamar pessoas, organizar. Então, vocês estão de parabéns. Isto é uma forma muito bonita de contribuir para a divulgação da literatura brasileira. Em primeiro lugar, vocês colocaram no início, numa tela preta, o luto que o Brasil vive por seus 550 mil mortos, e eu estou de luto já há muito tempo por esses 550 mil, pelos que virão e pelas centenas e centenas de mulheres, de homens, de filhos, de pais, de avós em luto. E diante de um governo que não se sensibiliza com esta tragédia, que segue adiante com muito poucas esperanças de solução a curto prazo ou a médio prazo. Bom, dito isso, esse poema abre o meu livro Solidões da Memória, porque ele tem realmente como tema o meu rizoma, as minhas raízes da Ilha da Madeira, onde eu nasci. A Ilha da Madeira faz parte de uma região autônoma de Portugal, e eu nasci na capital da Ilha da Madeira, que, na verdade, é um arquipélago, e eu nasci no Funchal, em 1946, e em 1957, com 11 anos, eu vim para o Brasil. Como eu já disse em algum momento, as memórias são falsas. A gente vai recriando ao longo da vida e chega um momento que, de tanto falar de certas coisas com parentes, com amigos, com poetas, fazer poesia disso, daquilo, a gente já nem sabe ao certo o que há de verdade e o que há de recriação, ou transmutação, que eu prefiro, poética. E esse livro ele teve uma trajetória bastante intensa no seu processo de criação, que contou com 2 viagens à Madeira, onde eu fiz muitas anotações e pesquisas também. Eu anotei temas do meu interesse, que eu gostaria de falar, que eu vivenciei enquanto criança, mas anos depois, eu já não tinha certeza exata de que isso era verdadeiro. Então, procurei nomes, datas, se coincidia com a minha época de criança, e realmente foi um trabalho que me deu um prazer enorme. A gênese desse trabalho, desse livro, que foi lançado na Ilha da Madeira com muito sucesso em 2016, é exatamente o rizoma.
E nesse rizoma eu falo algo que tem, eventualmente se debruça sobre o que eu escrevo, percebeu, como o Hamilton bem percebeu, o quanto a ilha, o quanto esse rizoma ilhéu está cravado na minha trajetória e, naturalmente, na minha trajetória poética. Esse não é o primeiro livro que eu falo sobre a Madeira. Eu tenho um livro chamado Madeira do Vinho à Saudade, do final dos anos 80, que foi publicado lá na Madeira, mas é um livrinho curto, com 20 e poucos poemas e tal. Esse é um livro mais alentado, dividido em vários capítulos, e é um livro que me deu muita alegria e eu gostei muito de fazer. Eu acho que a Dalila está inteira aí. É muito chato a gente falar da nossa poesia, mas, enfim, estou falando da Dalila. Dalila, a gente vai entrar depois um pouco mais no seu trabalho, na sua obra, etc. Mas eu queria saber um pouquinho, queríamos saber, essa vinda de Funchal, da Madeira para o Brasil, né? Você veio durante 3 dias num paquete, né? Paquete Santa Maria. 11 dias. 11 dias, 11 dias, exatamente. Como foi isso? Como foi essa experiência, quer dizer, de você sair da Ilha da Madeira e chegar no Brasil, né? E esse abrasileiramento que você vai tendo ao longo do tempo? Eu posso assegurar que não foi uma escolha minha. Com 11 anos, ninguém tem esse poder de escolha. E meu pai, que já havia imigrado para a Venezuela, você sabe que eu nasci um ano depois de terminada a Segunda Guerra Mundial, da qual o meu pai participou como soldado, mas num país neutro, que era Portugal. Ele não entrou na guerra, mas estava lá de prontidão. E toda a Europa, naturalmente, nos anos seguintes ao término da guerra, ficou devastada, com problemas de abastecimento, com problemas de falta de emprego, enfim, pode-se imaginar o que era essa Europa dos anos 46 aos anos 50. Isso durou muito tempo. Então, o meu pai, no começo dos anos 50, ele foi sozinho para a Venezuela, a busca de trabalho, se estabeleceu lá, tinha um estabelecimento comercial, voltou para Madeira e houve um apelo muito forte de uns primos dele, 2 irmãos, que ele já tinha aqui no Brasil. Venha, porque você aqui terá mais oportunidades de trabalho. E era aquela ilusão do Eldorado americano, ou vinha-se para cá, ou para a Inglaterra, ou para os Estados Unidos. O Eldorado americano era aqui, a Venezuela, que naquela época recebia muito bem os imigrantes, vivia do petróleo, vivia faustosamente, e os Estados Unidos. Então, tem parentes nesses locais até hoje. E meu pai veio, a pedido e seduzido pelas essas propostas, veio, vendeu tudo que tinha, não era tão pouco, tinha sua casa própria, não veio em condições super precárias. Mas você preparar uma família de 5 pessoas para uma viagem transcontinental é uma coisa onerosa. E você tem que escolher poucas coisas para levar e não sabe como vai começar. É realmente uma aventura que muito poucos se arriscam, né? E não havia tanta necessidade naquela época. Foi mais o espírito curioso do meu pai, aventuroso até. Minha mãe nunca quis vir. Enfim, viemos e ficamos, porque você não tem mais condição de voltar. Você gasta na trajetória, você gasta ao chegar, você chega aqui com uma carta de chamada que quer que você vá para o campo trabalhar no café. Meu pai não queria ir, porque ele já era comerciante, teve que fazer os documentos, tudo, isso levou mais de 1 ano. Foi muito difícil. A minha adaptação, eu cheguei em novembro, fui para a escola no 4º ano primário, que eu não havia concluído lá, fui para a escola no início do ano seguinte, 58, e em 6 meses eu estava um pouco menos, eu estava perfeitamente abrasileirada. E eu sofri no começo, claro, bullying na escola, pela forma como eu falava, como eu me expressava, mas eu achei a escola muito chata. Eu já tinha tido outras coisas, enfim. Lá eu estudava o dia todo, aqui eram algumas horas e tal. Bom, foi uma ruptura cultural, sem dúvida nenhuma. E não foi muito fácil, não. Mesmo com a mesma língua, um imigrante é sempre um estrangeiro, sempre.
Dalila, me diz uma coisa, como é que foi a tua formação cultural desde a infância e quando você vem para o Brasil, que te leva a se interessar por poesia e literatura? A minha formação cultural se deve... deixa vocês na tela, eu gosto de ficar olhando para vocês. Sozinha aqui eu fico meio perdida. Tá bom. Tá bom. Você manda. Aí eu olho nos olhos de vocês, fica melhor. Tá bom, então. Tá bom. Olha aqui. Eu sempre fui muito curiosa. E o livro tinha uma atração sobre mim que não se explica. Eu tenho 2 irmãos, uma irmã e um irmão. Eles são leitores comuns, como todos, mas não têm essa mesma paixão que eu tenho pelo livro. Você falou dessa minha biblioteca, isso aqui é a minha salinha onde eu escrevo. Eu tenho, sei lá, 5.000 livros aqui espalhados pela casa, não sei quantos, mas isso é uma doença, Gostar de livro é uma doença. Isso vem na infância, desde que eu me alfabetizei. A minha mãe gostava de ler, meu pai não. Meu pai era semi-analfabeto, a minha mãe acabou de alfabetizá-lo. Ele era do campo, minha mãe era da cidade, do Funchal, e tinha já estudado, feito um pouco de inglês, estava se preparando para trabalhar e tal, mas meu pai não quis, aquela ideia de que mulher não precisa trabalhar e tal. E eu então, via minha avó lendo jornal todos os dias, lendo uns folhetins em papel ordinário, que vinham semanalmente ou quinzenalmente, não sei exato, aos capítulos, eram romances aos capítulos. Aqueles romances franceses para moças, sabe aquela coisa? Mas eu tinha uma verdadeira curiosidade de saber o que tinha ali. Ela tinha uma edição de Camões, dos Lusíadas, em gótico, em letra gótica. E eu não sabia o que era aquilo, que pena que eu não mantive esse. A gente vem embora e deixa tudo para trás, mas eu não entendi absolutamente nada, não conseguia ler. Eu já era leitora, mas eu não conseguia ler aquela letra gótica. É em português, mas gótico. E eu tinha um fascínio por aquilo. E quando eu fui ler o Camões, pela primeira vez, aquelas imagens vieram com tanta força, com muita força. E era realmente essa atração, pelo livro em si e pelo que ele poderia me oferecer. Então, isso vem desde sempre comigo, não sei precisar, mas me lembro que já nessa época, com poucos livros em casa, a não ser esses da minha bisavó e um outro da minha mãe, cartilhas escolares, essas coisas, e a escola me fazia ler os poetas portugueses, né, da época. Eu me lembro que eu fui uma devota leitora com 9 anos, 10 anos, do Augusto Gil, que foi um poeta muito popular aqui no Brasil. E eu não fui alfabetizada com literatura infantil ou literatura feita para a infância. Eu fui alfabetizada com escritores portugueses, Eça de Queiroz, João de Deus, esses... Mas mais tarde você vai ter uma influência forte do Gastão Cruz, não? Sim. Isso é muito, muito tempo depois. E eu decidi que levaria a poesia a sério. Escrevi durante toda a minha vida. Não sei dizer, não sei, porque perdi as minhas coisas da infância e perdi as minhas coisas de adolescência. Quando me casei, ficou com a minha mãe, a casa foi demolida e eu não resgatei nada disso. Mas depois que me casei, meu marido, Valdecírio, ele foi um incentivador muito grande dessa parte minha de escritora. Foi ele que fez questão que eu reunisse os poemas para o primeiro livro, que foi Lições de Tempo, em 1982. Um pouco tardia, porque eu já tinha 35 anos quando lancei o primeiro livro, né? E tinha milhares de poemas, e eu selecionei 40 e poucos para esse livro, e o resto eu perdi, não sei. Não. E esse livro hoje mesmo não é um livro que eu leve mais em grandes considerações. É um livro imaturo, ainda não tem a minha dicção, mas há alguns poemas nele que eu ainda considero válidos, né? Ainda lembra um pouco a minha dicção atual. Legal. Não sei se eu respondi. Sim, eu queria ler um poema seu, que você estava falando sobre a madeira, né?
e tem um poema que você dialoga, né, numa intertextualidade com o Drummond, né, com o Confidência de Itabirano, e em alguns momentos se fala assim, Confidência da Madeirense, principalmente nasci na Madeira, por isso sou melancólica, teimosa, alma em permanente desassossegar, o hábito de tudo reclamar. É assim o negócio? Acho que é assim. Eu sou uma pessoa que pertence a um partido, ao Partido da Indignação. Alguém já disse, se não me engano, foi Saramago, que ele gostaria de fundar um partido que era o PCP, Partido da Indignação Permanente. E eu quero manter essa capacidade de me indignar, mas também de ter curiosidade enquanto eu viver, porque foi a curiosidade que me impeliu a tudo que eu fiz na vida. Eu não fiz nada sem paixão, eu só faço, tudo que eu faço é movido a uma grande paixão, eu não faço nada que eu não goste, enfim, fui obrigada a fazer muitas coisas que não gostava na minha juventude, trabalhar numa grande empresa, por exemplo, numa multinacional, copiar as atas de uma reunião em taquigrafia. Eu já fiz essas coisas, trabalhei numa multinacional 10 anos, essa coisa toda. Então, já fiz coisas que não me agradavam, mas me sustentavam. Hoje não, hoje eu só faço aquilo que eu gosto, lido com livros, fundei a Alfarrábio há quase 30 anos, fez 29 anos agora, este ano, e também sou uma pequena editora, enfim. O livro é minha paixão em todos os sentidos, mas não como objeto apenas, como instrumento de conhecimento, como instrumento de viagem, como instrumento de me comunicar com os outros, de saber dos outros. Então, tem muito a ver com a minha personalidade. Desculpa, para variar. Sempre faço isso. Quais são as suas influências literárias? Quais os autores que te, vamos dizer assim, configuraram o teu sistema de escrita de alguma maneira? Essa pergunta já me fizeram várias vezes e eu nunca soube responder exatamente. Por quê? Porque eu acho que eu sou fruto. O Drummond tem um poema lindo que eu gosto, que é De Tudo Resta um Pouco. Eu tenho um verso que é Vestígios, que de tudo resta um pouco. De tudo que eu li, eu absorvi alguma coisa, em algum lugar, em algum momento, que fica num escaninho qualquer do meu cérebro e que, em determinado momento que eu preciso, ele vem à tona. Isso, muitas vezes, pode ser um Castro Alves, por quem eu fui apaixonada na minha juventude. Eu comecei lendo os românticos com muita paixão aqui no Brasil. Acho que foi a primeira escola que eu li com muita paixão, foram os românticos. O Varela, o Castro Alves, esses caras todos. E depois veio o simbolismo, por quem eu também fiquei apaixonada, eu gosto muito dos simbolistas, e os modernistas bem depois, porque os modernistas, até há pouco tempo, ninguém sabia quem eram eles. Né? Infelizmente, se você falar com a maioria... parece que na escola a professora me mandou ler um livro do Mar de Andrade, eu acho que é isso, né? É por aí. Infelizmente, mesmo universitários, pouco conhecem do modernismo para cá. No máximo, uma Cecília Meirelles, no máximo um Drummond, no máximo um Jorge Amado, para fugir da poesia, mesmo assim sem ler, de ouvir falar, ou ler resumo na escola de Machado de Assis e essas coisas todas. Tudo que eu li foi por minha conta e risco. Vocês sabem muito bem que a leitura é uma tarefa sem fim, é bíblico, né? Você lê que fala de outro, e você vai atrás desse outro, e depois esse outro fala de outros, e você vai atrás desses outros, e não tem mais fim.
A leitura, para mim, é principalmente fonte indicativa do que eu vou ler depois disso. De um tempo para cá, eu venho lendo as mulheres. Eu me tornei feminista, já era, sempre fui, mas não assumia isso, mas com o recrudescimento da violência contra as mulheres, da falta de programas. O atual governo acabou com todos os programas de proteção à mulher, à violência contra a mulher, diante dos feminicídios diários, da violência a cada 1 minuto há uma mulher que sofre violência no país, e eu não posso deixar de ser feminista. Então, e o feminismo, eu já digo logo, que não é estar contra os homens. Continuo lendo os grandes poetas que eu admiro, e os da minha geração e de uma geração depois, que é riquíssima, mas tenho lido com muita atenção as mulheres, que estão surgindo com uma força absurda e não aceitam mais portas fechadas. Arrombam as portas aos pontapés e dizem: eu estou aqui. É só olhar os últimos grandes prêmios da literatura brasileira. Antes aparecia uma mulher, uma outra, agora não. Aparecem em todas as categorias, mulheres publicadas por pequenas editoras, como a Patois, por exemplo, e outras tantas. Então, eu tenho prestado. Então, eu não citarei aqui nenhum dos que me influenciaram. Levei anos para me ver livre do Fernando Pessoa. Aquilo era um fantasma que me assombrava à noite e eu precisava me ver livre dele. Tem alguns poemas pessoanos, que até eu dou esse título, valendo-me de alguns versos do Pessoa, mas fui muito influenciada por um grupo português, chama Geração 61, que tem muitas mulheres nesse grupo, e tem também o crítico desse grupo, que é o Gastão Cruz, que é um poeta também. E esse grupo ele se contrapôs ao surrealismo. Então, diante digamos, do que eles chamavam de linguagem esparramada dos surrealistas, eles, de acordo com esse mesmo Gastão Cruz, eles propunham uma linguagem domada, que é aquela que eu optei de um certo tempo para cá. Eu persigo a concisão. Então, esse grupo português me influenciou bastante. E depois, outros autores brasileiros, né? Aurides Fontella, que eu disse para vocês antes, que gostaria de homenageá-la, porque, para mim, ela é a grande mestra da literatura brasileira nesse quesito de dizer muito com muitos poucos meios, né? Então, ela é capaz de colocar todo um conceito, a formação dela era filosofia, e eu acho que ela é capaz de colocar todo um conceito filosófico em 2 ou 3 versos. Ela tem um poder de síntese que eu admiro e que eu persigo também, né? Então, e não que eu não deixe de fazer um aqui, o outro poema longo. Eu acabo de fazer uma série sobre a pandemia de 25 poemas, que são um pouco mais longos, estão trabalhados também com versos curtos, mas eles são mais, digamos, verbais, orais. Eles não são tão sintéticos como os que eu normalmente faço. Acho que está na hora da nossa celebração, né, César? Pois é, então, eu estava exatamente pensando nisso. Nós vamos, então, chamar a Camila Chuniata. Camila Chuniata, atriz, participa do coletivo Fiandeiras e tem a sua participação especial hoje aqui no programa, que a nossa homenageada é a Dalila, e vai fazer uma homenagem a Aurides Fontella, a poeta escolhida pela Dalila. Camila, muito obrigado por aceitar o nosso convite, participar do nosso programa, e a palavra é toda sua. Gerar é escura
lenta, forma, informe. Gerar é força, silenciosa, firme. Gerar é trabalho opaco. Só o nascimento grita. Tensa, uma flama, no denso silêncio vela. Imóvel, brilha. Intensa vigília, áurea. Esfera cálida, brilho e sigilo. No intenso silêncio, vibra e vela. Teologia. Não sou um Deus, graças a todos os deuses. Sou de carne viva e sal, posso morrer. Soneto à minha irmã, nascida morta. No opaco silêncio, estátuas virgens, de sal e luz tombaram, desmembradas. No abismo das lúcidas origens, dormem nomes e formas olvidadas. Dormem, não se levantam, primitivas. Ideias puras no limbo fenecidas. Pulcras estátuas, virgens, mas cativas. A luz total do ser, não prometidas. Na memória elas pesam, como puro tormento, arremessadas no escuro poço das coisas frustras, não nascidas. Assim, vives em mim, irmã singela, pulsas em mim, como a visão mais bela, entre rosas sepultas e queridas. Ode. O início, o mesmo fim. O fim, o mesmo início. Não há fim, nem início. Sem história, o ciclo dos dias vive-nos. Narciso. Tudo acontece no espelho. Tudo acontece no espelho. Tudo acontece no espelho. Tudo acontece no espelho. Espelho. Fita-nos. O cristal vácuo, de onde emergem rosas, pássaros. Fita-nos o tempo. Viva a infância. Rememora, nos rememora. Aves disparam no espelho. Vívidas, aves, lucidamente navegam no puro cristal do tempo. Pouso. Difícil para o pássaro pousar manso em nossa mão mesmo aberta. Difícil, difícil para a livre vida repousar em quietude, limpa, densa. Ainda mais difícil, contendo o voo imprevisível, maturar seu canto no alvo seio de nosso aberto, mas opaco silêncio. O ovo. O ovo em silêncio trabalha, espera, muda-se. O ovo, silêncio vivo. O ovo vibra, preparando o voo.
Casulo. Casulo, trabalho. Oculto, trabalho do sono. Seda, trabalho. Borboleta futura. Sono, trabalho. Ardente trama da metamorfose. Noite. Esconder, esquecer a face. Soterrar, ocultar a luz. Escurecer o amor, dormir, aguardar o que nasce. Poema. Saber de cor o silêncio. Diamante, eu, espelho. O silêncio além do branco. Saber seu peso, seu signo. Habitar sua estrela impiedosa. Saber seu centro, vazio. Esplendor além da vida, vida além da memória. Saber de cor o silêncio e profaná-lo, dissolvê-lo em palavras. Teia. A teia. Não mágica, mas arma, armadilha. A teia. Não morta, mas sensitiva, vivente. A teia, não arte, mas trabalho tensa. A teia, não virgem, mas intensamente prenhe. No centro, a aranha espera. Lembretes. É importante acordar a tempo. É importante penetrar o tempo. É importante vigiar o desabrochar do destino. Errância. Só porque erro, encontro o que não se procura. Só porque erro, invento o labirinto. A busca, a coisa, a causa da procura. Só porque erro, acerto, me construo. Margem de erro, margem de liberdade. Um viva, saúdo Dalila Teles Veras, saúdo a homenageada Euridice Fontella, saúdo ao canal Poetariado, a esse 1 ano de programa e a esse honroso convite. Em nome do Pontos de Fiandeiras, agradeço muitíssimo. Foi uma honra. Muito obrigada. Legal, valeu. Excelente. Muito obrigado, Camila. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Hamilton? Eu acho que a gente poderia conversar com a Rosana um pouco, não? Pois é, para ela contar um pouquinho sobre a obra da Dalila, né? Exatamente. Que, afinal, é uma leitora da Dalila que eu tenho inveja. Queria ter uma leitora assim, viu, Dalila? Cadê? Onde é que está a Rosana? Aliás, eu queria pedir desculpas a vocês, porque eu fui evitar um barulho aqui do gato e, no lugar de apertar para emudecer o meu microfone, eu mexi na tela. Vocês me desculpem, atrapalhei um pouco. É a poética do gato, é uma maravilha. O gato não fez barulho, mas eu fiz. Desculpem. Rosana, boa noite, Rosana. Boa noite, Hamilton, boa noite, César, boa noite, Dalila. Eu me sinto lisonjeada pelo convite do Poetariado e me sinto assim feliz de poder falar as minhas impressões e o que eu acho, né, e o que eu sinto a respeito da poesia da Dalila, de quem eu sou uma leitora
privilegiada, pelo menos há umas 3 décadas, né? Então, realmente é um privilégio, dado que é uma poeta, assim, maior, realmente, né? Uma poeta, assim, que traz muita riqueza, e não só poeta, né? Porque ela também é cronista, é uma ensaísta brilhante e uma pessoa generosíssima. Então, realmente, tudo isso está na poesia dela. Essa generosidade, esse conhecimento vastíssimo, uma cultura vastíssima, que ela não fica mostrando o tempo todo, mas que a gente, na conversa, percebe o quanto de riqueza e o quanto dessas fomes dela trouxeram para nos alimentar também. Hamilton, quer fazer alguma pergunta? Eu queria, antes de provocar um pouco a Rosana e a Dalila também, sobre esse aspecto da concisão, né? Porque eu acho que esse aspecto da concisão, mesmo nos poemas mais, até na prosa da própria Dalila, ela tem muito forte essa concisão. E eu gostaria de falar um poema que, para mim, é muito interessante, porque, a partir da leitura dele, você viaja no imaginário, você viaja na infância. E foi essa sensação que eu tive quando eu li esse poema. Então, quando eu li esse poema, me veio a presença da Helena Collodi, por exemplo, quando ela diz assim: no poema e nas nuvens, cada qual descobre o que deseja ver. Também veio a presença do Borges, porque o Borges diz que nós compreendemos, a poesia acontece com o leitor. E também veio a presença de um autor grande da língua inglesa, que circulava muito lá em casa, Rudyard Kipling, com o poema C, If, né? A partir de um poema só. E o poema é muito interessante porque ele nos abre muitas possibilidades e é de uma concisão absoluta. A Dalila fala 10 vezes a palavra C, com reticências. C, 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 C. A vida teria sido outra e eu também. Fica para os nossos espectadores, né, essa capacidade que a poesia tem de, a partir de pequenas palavras, abrir o horizonte da nossa imaginação, né? Cada um se perguntar C da sua vida, onde daria isso? Parabéns, Dalila, muito, muito bom esse poema. Eu queria que uma dica para a gente conversar um pouco sobre essa questão da concisão e, ao mesmo tempo, também do lirismo, né, também da sua poesia, né? Não nesse caso, mas de uma maneira geral. Eu acho o seguinte, é claro que aqui não vai nenhuma fala abalizada por cânones acadêmicos, nem nada, é só uma questão de leitora, realmente. E eu sinto que a questão da concisão na poesia da Dalila, ela vem não só nos poemas, eventualmente curtos, né, mas também nas imagens, né, que ela consegue, né, nesse burilar dos versos, nesse lapidar. Na verdade, ela lapida o verso exaustivamente, né? Ela vai, busca a palavra, ela compõe o verso, compõe o poema e corta, e corta, e corta mais, né? E tira mais um pouco, e substitui, e troca. Ela tem uma característica que ela raramente ou quase nunca se dá por totalmente satisfeita com o poema. Ela, quando diz que o poema está pronto, ela publica,
Só que se ela pegar esse poema outra vez, ela com certeza vai achar mais alguma coisinha para mexer e para deixá-lo, não sei se melhor, né? Mas ainda mais a gosto dela. Então, essa questão da concisão, né, para o meu gosto poético, inclusive, eu acho que faz muito jus ao que a poesia pede, né, que é falar em poucas palavras, poucas aí a gente relativiza, mas falar muito, né? Você pode contar histórias enormes em poemas, né? E eu acho que essa questão da concisão da Dalila é uma coisa que me agrada muito e que ela busca como uma das coisas dentro do ofício, porque o ofício dela, ela leva muito a sério isso. E isso se mostra desde os primeiros livros, né? Não é uma coisa que ela veio aprendendo, tal, não, claro, veio aperfeiçoando, mas é uma coisa que vem desde os primeiros livros, né? Essa questão do lirismo, né, ela traz bastante lirismo, mas nem sempre, né? Então depende aí realmente da temática. Eu acho que no começo, né, nos primeiros livros dela, havia muito mais lirismo, não que ela o tenha abandonado, mas eu acho que as preocupações dela dentro da poesia, dentro da sociedade, porque o poeta é esse porta-voz, né? Esse poeta é esse retratista do seu tempo. Então, eu acho que ela trouxe outras preocupações, outras... não só linguagens, mas outras imagens, outros questionamentos, né, que ficaram, que foram também se somando a essa questão do lirismo. Então, ela faz uma poesia que hoje traz também o lirismo, então, na memória, isso fica muito evidente, mas quando você trata da questão, por exemplo, mais social e mais política, esse lirismo fica dissolvido, digamos assim. Então, essa poesia da Dalila faz com que se diga ao leitor aquilo que não só que ela quer dizer, mas para que ela para aquilo que ela chama a atenção, que são, sabe, as discussões, as preocupações do cotidiano, não só do cotidiano, mas da nossa vida. E aí a gente pode falar, por exemplo, como num poema, deixa eu ver aqui, eu separei algumas coisas, mas... bom, agora não lembro. Mas ela fala da questão da pressa, né? A 120 quilômetros, deixa eu ver. Será que está no Lições de Tempo, Dalila? Muito tempo. Esse acho que é do segundo livro, mas acho que ele está... Não sei se está no 70, não me lembro. Não me lembro, mas... É um dos primeiros livros. É bem antiguinho. Hã? É bem antiguinho. Eu sei que é bem antigo, mas isso também é para mostrar, né, o quanto essa questão continua atual. E é isso que faz, está aqui, Reflexões a 120 km por hora. Permitam-me lê-lo, porque eu acho que ele é extremamente atual, como, aliás, muita coisa da poesia da Dalila, que, aliás, ela diz assim, já não é tudo, tal, mas eu acredito que ela não renegue nada desses poemas, principalmente porque eles mostram uma trajetória muito concreta, muito firme, muito sólida. Então, vamos lá. Reflexões a 120 km por hora. A 120 km por hora, corro a fim de chegar 120 segundos mais cedo. A pressa quer me engolir. A pressa quer me matar. E se esta máquina estúpida, devoradora de quilômetros e vidas, explodir comigo dentro? E se eu morrer agora? Quem beijará meu marido? Quem afagará minhas filhas? Quem receberá a bênção de meus pais? Quem lerá meus livros? Quem acabará este poema? Não, eu não quero morrer agora, na boca da noite, no ventre da estrada, no meio da vida, sem ver outra aurora raiar. Não, eu não quero morrer agora. Diminuo a pressão no pé do acelerador,
chego 120 segundos mais tarde e venho acabar este poema. Legal. Então, trata das questões cotidianas. Isso aqui é do Inventário Precoce, que, se não me engano, é de 84. É isso, Dalila? 83. 83, 84. Que foi mais ou menos a época que eu conheci a Dalila, né? E já me encantei com o trabalho dela. E eu vejo que a Dalila, então, traz toda essa questão desse lirismo, mas traz também outras questões muito mais sociais e que nos perturbam no dia a dia, nas nossas coisas. É interessante porque a gente tinha falado da questão da concisão, né? Então, quando eu falo dos poemas pequenos, e um dos trabalhos da Dalila que me encantam assim há muito tempo, ela sabe que é um dos meus queridinhos, que é uma plaquete chamada Forasteiros Registros Nordestinos. E que foi uma época que, para mim, marca uma nova etapa, né? Ou que passa a marcar, ou para mim simboliza uma outra etapa do fazer poético dela, que é quando ela sai daquela questão do eu, né? Eu isso, eu aquilo, que ela não que ela tenha deixado de lado, mas ela trabalha isso de uma outra forma e coloca essa questão da primeira pessoa de uma forma muito mais diluída. Normalmente, isso ela deixou meio de lado, né? Então, nesse Forasteiros Registros Nordestinos, eu gostaria de ler 3 poeminhas que mostram a capacidade de concisão e esse poder que a poesia tem de dizer muito em poucos versos. 1. As sementes no solo, o homem na soleira, esperam hipotéticas chuvas, incerta germinação. 2. O feijão no solo cristado nega-se a crescer. O homem amarga na soleira a fome antecipada. 3. Solitária garça. Mergulha no rio, solitário homem atira a tarrafa. Fatalistas, bem sabem ambos da incerteza do gesto. Legal. E tem muito mais nesse livro. Só um minuto. Uma plaquetezinha, mas que eu considero assim uma época que ela já vai, um tempo em que ela já vai modificando, né, a poesia dela, sem perder as bases, né, mas que ela vê a questão do seu entorno, né? Então, se no princípio, no começo, ela tinha uma visão mais, como é que eu diria, até mais intimista, né, falando das coisas mais próximas, ela começa a falar do seu entorno. Então, assim, tanto o Piauí, né, como a Madeira, como Santo André, acabam tendo essas dimensões colocadas na poesia da Dalila, de uma forma a não só exaltar, mas até pelo contrário, a discutir certas questões, as questões, por exemplo, sociais, as questões que a gente vive nesse país, né? São questões que permanecem até hoje e que fazem com que esses poemas se tornem ou se mantenham como extremamente atuais. Legal. Queria só perguntar para a Dalila, você já terminou sua... Quer falar mais um pouquinho, Rosa? Não, eu poderia falar mais um pouco de algumas coisas, mas deixo também para vocês. Não, eu digo, a Dalila falar um poema para a gente, que ela escolheu, que ela possa ter escolhido, falar um pouquinho também sobre o seu trabalho, alguns aspectos do seu trabalho também. Pois é, Hamilton. Eu tinha escolhido um poema para ler, que eu acho que é um poema muito... É um autorretrato, que é justamente aquele poema que você evocou do livro Solidões da Memória, e que parte de um poema, de uma epígrafe do Drummond. Mas, antes disso, eu queria mencionar
agradecer, antes de mais nada, a Rosana, que é também filiada a essa corrente minimalista da poesia. A poesia dela também é muito concisa, e nós trocamos muitas ideias o tempo todo. Eu leio os poemas dela, ela lê os meus, a gente manda cortar, pensa nisso aqui, acho que você podia fazer. Então, é uma troca que me dá muito prazer, há muitos anos que a gente faz isso, e ela também pratica esse tipo de poesia que tem, pela concisão, a forma mais presente nos poemas, né? Mas eu queria dizer que, quando eu falo de concisão, ela pode estar também contida num poema longo. Sem dúvida, exatamente. Isso não quer dizer essa concisão, que eu aproveito para agradecer, e ela me emocionou muito, a Camila, quando leu, ela leu ali um poema mais longo da Eurídice, mas ele é conciso nos versos, ele tem uma concisão absurda, né? Então, ali não há mais o que tirar. E é muito interessante provocar o leitor, a priori, para que ele preencha os espaços não ditos, os silêncios do poema. Eu não sei se dá para ver aqui, eu queria mostrar o C. Aqui, ó. Esse C, ele é distribuído na página assim, como você disse, com reticências, e depois vem os 2 últimos versos. E em cima eu dedico o nome do poema, como do Rudyard Kipling, é C, e eu digo, com licença de Kipling, evocando José Paulo Paes, que também faz uma glosa deste poema num outro poema belíssimo. E quando eu coloco 10 vezes a palavra ser, eu convido o leitor, se eu tivesse sido assim, e se eu tivesse feito aquilo? Então, eu deixo isso para o leitor, porque, no meu caso, se eu tivesse sido todas aquelas enumerações, digamos, românticas não, mas até inocentes, de um moralismo quase vitoriano do Kipling, Quase não, bem vitoriano. Bem vitoriano, eu colocaria um final, assim, um final, digamos, como é que se fala o final das fábulas? Uma lição, né, de moral, alguma coisa assim. Mas eu falo de mim. Se, a vida teria sido outra. E entre parênteses, e eu também. Se a vida tivesse sido outra, eu também teria sido outra e preencheria esses 10 parágrafos com outras coisas, né? Então, a ideia... Deixa para o leitor preencher também esses parágrafos. A ideia do poema curto é também se espalhar no espaço em branco da página, não que eu pratique uma poesia, digamos, ligada ao concretismo, mas o concretismo legou a todos nós essa coisa também da página, que eles também foram buscar lá em Mallarmé, né, que já praticava isso, né? Então, jogar o poema, dependendo da forma como você coloca o poema na página, por ele ser conciso, ele te dá inúmeras outras possibilidades. Eu, por exemplo, eu costumo usar aqui, eu costumo usar 2 pontos entre 2 versos. Então, esses 2 pontos significam uma grande pausa de respiro mesmo. A Rosana tem razão. Eu tirei a primeira pessoa dos meus poemas já há muito tempo. E eu sempre falo de um lugar neutro. É um observador, um narrador que fala por mim. Se olharmos aqui os últimos poemas, mas muitos raramente tem a palavra eu. Eu ponho na terceira pessoa, no modo neutro de me referir ao outro, porque eu sou a observadora. Então, talvez eu tenha deixado aquele lirismo inicial, mas que já era também comprometido socialmente,
eu já falava do medo dos muros subindo em 1982, eu já falava das greves dos metalúrgicos em São Bernardo, essas coisas todas da vida na cidade, da correria, da urgência, então essas coisas todas já me preocuparam. Eu sou uma pessoa urbana e a urbe me dá sempre o tema da minha poesia. A urbe e a memória, que não dá para fugir dela, como o Tarso muitas vezes apontou em textos que ele escreveu como prefácio, enfim, e a Rosana também aponta, né? Então, a memória é o leitmotiv, e assim como a urbe e os grandes problemas. Eu acho que desde Baudelaire, a poesia deixou de ser urbana, deixou de ser rural, ela é urbana. Poesia, a grande parte do planeta vive na urbe, né? Então, claro que há a poesia ainda de cunho bucólico, também é interessante, desde que ela seja bem feita, ela é toda interessante. Mas eu falo daquilo que eu vivo, daquilo que me cutuca, daquilo que me comove e daquilo que eu quero transmutar em poesia. Eu não sei se o César quer fazer eu vou ler da memória, se você quiser. Né? Exatamente. Bem, César, quer perguntar? Depois eu gostaria de acrescentar algumas coisas. Não, deixa. Então, tá bom. Eu vou ler aquele poema na íntegra, porque eu acho que, para quem não conhece a minha poesia, o conhece, e talvez esse poema deixa algumas dúvidas. Eu me baseei naquele famoso poema de Itabira, né, do Carlos Drummond de Andrade, que diz, eu uso a epígrafe dele, alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira, por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. Alguns dias vivi na Madeira, principalmente nasci na Madeira, por isso sou melancólica, teimosa, urze, de nascença, em luta frente às intempéries do solo, do vento e das vagas marítimas. Alma em permanente desassossegar. Da Madeira, nada de material veio comigo, e não há nada que eu possa ofertar. Mas da Madeira vem estiar atrevido, a língua maldicente e áspera, e o hábito de tudo reclamar. Atavismos que a consciência, por vezes, rejeita. A Madeira não é apenas fotografia, a memória real dos precipícios e das vertigens, encordoamento do que não parecia lembrado, mas é. A memória do que não foi, mas poderia. E sequer dói. Eu dialogo o tempo todo com o poema do Drummond, porque ele diz que é uma fotografia e dói, e eu nem sequer é uma fotografia, e sequer dói, né? Então, é o oposto do Drummond, mas a terra natal está presente tanto quanto Itabira nele. Quer falar, César? Quero falar, sim. Para variar. Eu gostaria, você acabou de fazer um comentário antes de ler esse poema, e eu queria ler um outro poema que você publicou em Inventário Precoce, mas eu li no livro comemorativo dos seus 70 anos, né, que chama exatamente 70, e chama-se Cheiros. Quando eu li esse poema a primeira vez, eu não resisti e escrevi do lado, proposta poética. Para mim, esse poema vamos dizer assim, as proposições poéticas que você segue, né? Que veio um pouco confirmar aquilo que a Rosana acabou de nos dizer sobre a sua poesia. Eu vou me tomar a liberdade de ler, né? Chama Cheiros. Lavo o arroz, corto a cebola, frito o toucinho, tempero o feijão. Mistura de cheiros, de louros, de alhos, lugares, emoções. Como incluir a métrica, a rima e a técnica em versos com tal cheiro? Eu quero meu verso solto,
longe das academias, dos críticos, das confrarias. Quero o meu verso cantado, baixinho junto ao fogão, por melodia a saudade no ritmo da emoção. Saudade que trago atávica dos cheiros de minha infância, como um poema no ar, do pão quentinho e cheiroso, pela vovó amassado, pelos netos devorado, sem que chegasse a esfriar. Do cheiro de outras terras que o vento trazia do mar. Sim, eu só quero o meu verso solto, cantado na boca do povo, baixinho feito oração. Quero sentir o poema livre, como esses cheiros no ar. Lindíssimo poema. Para mim, eu tinha separado esse poema também. Como? Você tinha separado? Porque isso me faz rir. Porque qual é a página no 70, é a página 75. 75. Se você observar, não, eu só digo isso lá no fundo. Pelo seguinte, estes poemas, eles foram rejeitados no A Janela dos Dias. Na Janela dos Dias, eu publiquei os poemas dos meus 7 livros até então publicados, e dos 3 primeiros livros, eu escolhi 10 ou 12, 13 poemas de cada um e refiz inteiramente cada um desses poemas. Eu mantive apenas o título, porque eu me encontrava numa fase que eu já não me via falando esse poema como o meu, que você acaba de ler. Mas o bacana de tudo isso é que estes 70 leitores, que eram meus leitores, a grande maioria, desde aquele primeiro livro, Lições de Tempo e Inventário Precoce, esse é do Inventário Precoce, foram buscar esses poemas que eu já tinha rejeitado e não tinha incluído no A Janela dos Dias. Mas quando você começou a ler, onde é que ele foi buscar esse poema? Porque eu não lembro mais dele. E há quem adore esse poema. Eu estava... No caso. E você me perguntou quais os poetas que me influenciaram. Nesse momento, eu estava impregnada de Adélia Prado. Esse poema tem tudo a ver com a Adélia Prado. Eu me identificava com a Adélia, menos com a coisa da religião, mas eu me identificava com o sagrado. Quando ela fala do sagrado, até por vezes até de forma erótica, quando ela fala de Deus e dos ícones da religião, mas ela fala muito do universo, do escamar o peixe, sabe? Aquelas coisas do universo de dona de casa que ela é e mãe de 5 filhos. E eu sou mãe de 3 filhas, e nessa época elas eram todas pequenas e eu não fazia outra coisa senão fazer arroz, feijão para elas e essas coisas todas. E claro que o poema refletia isso. Mas eu diria isso de uma forma hoje completamente diferente. Eu tiraria o eu colocaria meia dúzia de versos. Então, nessa antologia, A Janela dos Dias, eu fiz isso. Eu falei, o que eu considero minha poesia é esta, até aqui. São esses poemas, não sei quantos poemas tem um livro, mas é um livro meio grossinho. Eu considero até aqui o que eu escolheria como válidos até hoje, e alguns reescritos. Então, quando aconteceu essa aqui, escolhidos por 70 poemas, escolhidos por 70 pessoas diferentes, de todos os livros, nenhum poema se repete, de todos os 16 livros que eu tinha publicado até a época. Eu dei 3 opções para cada um dos convidados, que mandou 3 opções. Quando uma das opções já tinha sido escolhida, eu eliminava, passava para a seguinte, né? Então, escaparam esses poemas que eu já havia rejeitado. E, assim, eu digo isso no livro, que esta não é a minha antologia. Esta é uma antologia dos meus leitores. E eu tenho tanto gosto de pegar nela e perceber que até mesmo aquilo que eu esteticamente rejeito por não escrever mais dessa maneira,
ele está presente no coração de algum leitor que lembrou desse poema e foi lá buscar o livro de 35 anos atrás e escolheu esse. E eu disse, mas você não quer escolher um do A Janela dos Dias para cá? Não me lembro quem foi que escolheu esse, mas no livro está indicado. E não, eu quero esse. O Sampaio, meu saudoso amigo Antônio Posidônio Sampaio, escolheu um livro de lições de tempo, o livro que ele adorava, que ele fez o prefácio, e meu primeiro livro, e ele não abria mão. Eu quero deste livro, porque você não tem o direito de rejeitar esse livro. Então, são as incongruências da trajetória poética. Dalila, essa é uma questão para a Dalila e para a Rosana também, porque eu acho que quem faz esse trabalho são os leitores, né? Quer dizer, o autor, às vezes, ele quer descartar certas partes da obra quando são valorizadas pelos leitores, né? Pelas pessoas que conhecem, etc. Então, o que eu vejo na sua obra, de uma maneira geral, além da concisão, é realmente a questão da memória. Parece, sempre eu me sinto assim, frente a ela, como se fosse uma autobiografia, né? Uma visão autobiográfica das suas percepções. Então, por exemplo, os seus poemas são povoados, mesmo os escolhidos em Solidões da Memória, dos 70 também, né? O pão, o trigo, o tio, o avô, o pai, as crianças, toda aquela moldura, entende, fotográfica que você vai criando da sua vida, né? Isso aí é recorrente na sua poesia, ela sempre vem à tona. Por exemplo, um poema aqui, no porão, minha mãe na máquina debruçada costurava vestido, e eu, menina, sonhava. Meu avô, do alto de seus bigodes, parecia sorrir no seu retrato pintado por um artista lambe-lambe. A vida corria serena, e eu, menina, sonhava. Hoje, o retrato do meu avô descansa em glório no porão. Então, vida e obra estão ali, ó, juntinho. Esse poema, na verdade, ele é extremamente imagético, né? Mas eu gostaria de completar, antes que a Dalila fale sobre isso, eu vejo essa questão da memória extremamente forte na Dalila, né, na poesia dela, mas eu acho que a Dalila tem uma capacidade de falar do sentimento, de falar, por exemplo, da dor, né? Esse é um aspecto que não sei se todos assim, se curtem, enfim, mas que eu acho que ela tem uma capacidade de falar desse sentimento da dor com uma sutileza e com uma, sabe, com uma coisa tão poderosa. Eu gostaria de ler de um livro dela chamado Vestígios, que é assim: das mortes. Da primeira vez que te vi morrer, a lembrança do horror. Teu corpo, ainda morno e nu, na pedra fria, e a marca da dor num rosto que já não era o teu. Da segunda vez que te vi morrer, o torpor das Ezequias, pesadelo da tarde sem ar, sensação de estrangulamento. Da terceira vez que te vi morrer, o choque e o estranhamento, teu nome citado no templo na oração aos defuntos. Da última vez que te vi morrer, a dor fina e lancinante, o descarte dos teus pertences, a certeza do nunca mais, nunca, a morte também em mim. Eu acho que ela tem uma capacidade, e assim, não só nesse Vestígios, que é um livro que fala da dor, né? Que fala da morte, de uma maneira tão forte, mas ao mesmo tempo tão delicada, né? Ela consegue juntar essas duas coisas que parecem ser tão antagônicas. E isso ela consegue fazer também no encaixe do Tempo em Fúria, né? Desses poemas. E eu percebo, quando ela fala da dor, aí eu já não sei se é por causa da origem madeirense, se é por causa do fado. O fato é que a Dalila consegue captar essa essência, e aí, dentro dessa concisão, a gente olha um poema desse, que obviamente não é um poema
curtíssimo, mas que traz uma quantidade de imagens, né? E essa concisão ela consegue exatamente nisso. Então, outra coisa que eu queria citar é que a Dalila é uma pessoa... a poesia da Dalila, quando ela faz a poesia social, quando ela fala do social, quando ela fala do político, quando ela fala das questões sociais, ela nunca resvala para o panfletário, para o datado. Ela se preocupa com isso, né? Porque é uma questão... eu vejo que tem um olhar, uma pegada histórica, mas, ao mesmo tempo, essa capacidade de concisão, de burilar, de lapidar, não só o verso, ela tem a capacidade de tirar os excessos apaixonados, embora eles transpareçam. Então, é o falar sem... é o dizer sem falar, exatamente. Então, essa coisa de poder falar daquilo que nos assola, daquilo que nos toca, sem precisar ser direta, com metáforas, com uma capacidade de descrever o nosso sentimento, nossa alma, sem precisar, com isso, dizer letra por letra. É isso que eu queria acrescentar. Legal. Está na hora. Eu gostaria de fazer uma última pergunta para a Dalila e uma última pergunta para a Rosana. Dalila, eu observo no seu trabalho, seus livros de poesia, não só a questão da concisão, mas, diferente da maior parte dos poetas, os seus livros de poesia têm uma unidade, né? Não me parece que são poemas que vão sendo feitos ao Deus dará, um dia se junta e organiza uma antologia. Porque é muito perceptível isso quando a gente lê uma antologia que não tem unidade. O seu trabalho de poesia, não. Eu não conheço um livro seu, e olha, para produzir o programa eu tive que ler vários livros seus que eu ainda não conhecia, e eu fico impressionado, porque você tem uma estruturação, uma articulação entre cada poema que é impressionante. Eu queria que você comentasse um pouco esse teu processo de criação. Você tem inteira razão, você é um excelente leitor, como é um excelente poeta também, conciso, sabe muito bem lidar com isso, e eu realmente acho que o único livro que eu publiquei, que foi uma coletânea escolhida entre centenas de poemas que eu tinha, que foi o meu primeiro livro, Lições de Tempo. Ele não é temático, ele não tem uma linha condutora, ele é uma antologia que eu escolhi dos tantos textos que eu tinha pelas gavetas. Então, foi um livro planejado. A partir daí, eu publiquei o Inventário Precoce, que, se você olhar, apesar de ser um livro ainda rejeitado, grande parte dele, ele tem uma estrutura de livro. Ele é um inventário mesmo, da maneira como o Hamilton falou, autobiográfico, fala das filhas, fala do meu legado. Eu tinha 30 e poucos anos naquela época, 36. Enfim. Mas, a partir dali, eu comecei a pensar no livro da Madeira, o primeiro livro, Madeira do Vinho à Saudade, já tem essa estrutura, e eu comecei a pensar no livro de poemas como um projeto. Ele nasce das mais diversas formas. Ele nunca nasce assim, eu quero fazer um livro sobre isso. Eu estou com um livro pronto aí também para publicar, mas ele nasceu mais ou menos com essa ideia. Mas, normalmente, me vem uma ideia à cabeça, ou então eu faço poemas soltos ali e percebo que ali há uma linha que pode me levar a um projeto de livro. Bom, eu vou explorar isso aqui. Aí eu faço o projeto do livro. Aí eu começo não a escrever para aquele projeto. A poesia vem, não por inspiração divina, que eu não acredito nisso, mas ela vem porque eu começo a ficar atenta àquele tipo
de assunto que eu quero falar naquele livro. Aí os poemas vêm normalmente, né? Então, tem sido todos assim, todos, você tem toda a razão. Esse livro aqui é um livro indignado, de poemas que eu chamo de urgência, nasceu no final de 2018, quando elegemos uma excrescência à presidência da República, e ele fazia parte de um outro livro, Tempo em Fuga, e eu resolvi publicá-lo sozinho, porque eu achei que eram poemas urgentes e precisavam ser circulados para dizer o que eu achava do que estava acontecendo em 2019, o primeiro ano de governo desastroso desse governo atual. Mas eu fiz um apêndice, que ela falou, que é um apêndice da dor. Meu marido, em 2018, passou por um processo gravíssimo de saúde, e eu passei a primeira vez que ele ficou na UTI, eu fiquei 8 dias acompanhando durante o dia, fiquei ao lado dele, sentada numa cadeira, e nasceram 8 poemas, numerados de 1 a 8, e que eu dei o título Uma Estação no Purgatório. E eu falo da dor de ver o outro em dor, assim como eu fiz um que ela citou, que é o Vestígios, que fala da perda e depois da memória da perda, do sofrimento, que foi feito para minha mãe na época que ela faleceu, em 2002. Então, esses livros todos têm realmente essa estrutura. E, para não dizer que eu sou tão irada, eu não vou... Posso terminar lendo um poema meu? Claro. Eu vou ler um poema que eu nunca li, dessa estação do Purgatório. Obrigada, Rosana, por me lembrar dela. Você não vai ler o 2, né? O Valdecírio, vou ler o 2. É o que tinha. Já estava aqui, desculpe, mas eu vou ler isso. O Valdecírio está bem, continua em tratamento de algumas coisas, mas isso foi em 2018, ele está bem, mas foi um sofrimento enorme vê-lo doente numa UTI durante 8 dias. E esse 2 diz o seguinte: o corpo, a sacralidade do corpo, o corpo, a dignidade do corpo subsistem, apenas na autonomia. Rasgado, o corpo, vísceras, excrementos expostos, profanação, devassa sacrílega, na dependência alheia. O corpo deixa de ser. Então, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo da decrepitude e da dor. E a dor sempre me faz escrever, sempre. Eu queria que acontecesse comigo como aconteceu com meu pai, que morreu aos 90 anos, e ele disse: ninguém vai me dar comida na boca, comigo vai ser papo. Espero que seja assim, para que eu não fique à mercê alheia, que é realmente uma situação que me comove e me deixa muito incomodada. O fato da Lila ter lido esse poema, né, e eu tê-lo separado para ler também, isso é outra coisa que a mim dá muito prazer, que é a questão das sincronicidades. É uma palavra que a Dalila gosta muito e usa muito apropriadamente, né? Nessas sincronicidades. E esse poema, para mim, é uma das expressões dessa capacidade que eu acho que não é todo mundo que consegue, né, colocar, sem ser na primeira pessoa, né, falar de um problema, de uma situação, falar da dor, com tanta proximidade. Ou seja, ela fala isso, ela está próxima, ela vivencia isso, ela mostra isso no poema, mas ela não fala dessa maneira. Então, essa habilidade dela, né? E eu acho que são poucos poetas que conseguem, e talvez por isso também isso me encante tanto. Eu vou sair daqui me achando, viu, Rosana? Não, mas você deve se achar mesmo. Obrigada. Tem todo o direito de se achar. É que assim, veja bem,
a nossa amizade, na verdade, não é assim. Eu passei a gostar, ou nós passamos a ter contato literário por conta da amizade. Não. Na verdade, foi a amizade, foi a literatura, foi a poesia, foi essas sincronicidades que foram aparecendo depois, foram essas identificações, né, que nos trouxeram dentro de uma amizade que persiste todo esse tempo. Ou seja, é a literatura, é a poesia, principalmente, esse fio condutor e inquebrantável. Antes, eu sei que o César já está dando plim-plim lá, só um minutinho. E eu acho que a gente já passou. Já passou. Mas eu queria que a Dalila desse um recado, principalmente para os jovens que estão começando a escrever poesia. Um recado seu como recado poeta. que eu sempre dei para os jovens, para quem eu ministrei, ou coordenei oficinas de literatura, eu diria o seguinte: antes de escrever, leia, 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 leia. E depois de ter lido tudo isso, leia, leia, leia e continue lendo em todo o teu percurso de vida. Porque eu cheguei a ouvir de jovens que me procuram, na livraria principalmente, e eu perguntar a ele qual é o teu poeta, o que você conhece na literatura brasileira, quem mais você admira, tal, só para eu sacar para onde vai o jovem. Não, eu não costumo ler porque eu tenho medo de influências. Eu falei, pô, mas nem o Drummond, nem esses caras assim, você não lê. Não, eu queria escrever mesmo por mim mesmo. Então, ali já a gente tem um impasse e fala assim, vamos parar tudo e começar do zero. Vamos ler. Vamos ler primeiro. Não existe leitor, não existe escritor que não seja um grande leitor. Não existe. Ele não será nem pequeno, nem médio, nem grande escritor. Ele precisa ler o que os outros escreveram e tentar dizer de outra forma diferente. Se não conseguir diferente, pelo menos com uma dicção sua, uma visão mais distorcida, mas que seja a dele, É esse o conselho que eu sempre digo a quem está começando. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, Rosana. Hamilton, eu não vou conseguir encerrar o programa sem antes fazer uma pergunta para a Rosana sobre uma questão que a Dalila colocou logo no começo do programa, sobre a questão do feminismo, né? E a gente não teve tempo de discutir esse assunto. Então, eu gostaria de pedir para a Rosana dar para a gente um perfil do papel feminino na poesia da Dalila. Como é que você vê a figura feminina na poesia da Dalila, Rosana? A voz feminina. Ela, na verdade, aparece desde sempre, de várias formas. A questão mais feminista, aí, né, a questão feminina aparece quando ela fala da família, quando ela fala do cotidiano, natural. Do feijão. Exatamente, da família, da casa. Aliás, tem um poema que, desde que a Dalila me falou, que vocês me fizeram o convite e tal, que me vem à cabeça, que é justamente um poema: nessa longa mesa de tábuas, onde há pouco pão havia, e o café cheirava a vida, conversa e família e trabalho. Agora eu não lembro o resto, não sei que lá, o verso, que já se fez poesia, e a palavra adoça ao dia, fazendo dos versos pão. Dalila, você está com cartaz mesmo, porque eu não decoro nem os meus poemas, decorei praticamente o seu. Mas é porque virou uma música. É verdade. Então, assim, o feminino da Dalila aparece nessas questões, aparece nos poemas que ela fez inicialmente ao amado, né? Ela coloca essa questão da mulher, sem ser aquela dondoquinha, sem ser, enfim, a questão da mulher à mulher. Quando ela fala das mulheres, né, que as mulheres estão diferentes, é um poema que eu gosto muito, um poema dela que eu gosto muito, e aparece nas questões, às vezes, não
nos poemas inteiros, eu não me lembro agora de um poema inteiro dedicado à questão feminista, mas há questionamentos e há colocações que ela faz que demonstram essa questão feminista. Eu só pediria licença para colocar um poema que mostra um pouco isso que eu estou dizendo, que vem no Solidões da Memória, que, aliás, é um outro livro que eu gosto muito. Bom, não sei, é que tem alguns que todos eu gosto, mas há os que eu gosto mais. Insubordinação, sob o signo de Beauvoir. Eu cumpro os meus limites, não cumprindo as regras. Maria Teresa Horta. Campesinas, as saias longas, largas, escuras, a roupa de baixo dispensavam. Bastava o gesto imperceptível, um leve dobrar dos joelhos, mijar em pé sobre a terra, receptiva, subverter o mito do eterno feminino, o segundo sexo em igualdade de condições. Ou seja, o que eu percebo, esse é só um poema, talvez não seja o que mais exemplifique isso, mas mostra as questões, por exemplo, quando ela fala da faxineira, por exemplo, que sobe os degraus, não sei quantos mil degraus que tem lá no prédio, quando ela fala no Palavra à Parte. Eu sei que você está com tempo pequeno, mas eu gostaria de ler esse texto da Palavra à Parte, que também demonstra isso. Essa Palavra à Parte são prosas poéticas, ou poesia em prosa, sentenças. Ah, desculpa, não foi esse. Não vou nem... Agora eu me perdi porque eu troquei o poema. Rosana, posso lembrar um poema? E eu gostaria, Hamilton, de separar aqui feminino de feminista. Sim, eu estava tentando fazer isso. Eu tenho certeza que você chegaria lá. Porque feminista é quem luta por direitos iguais, de gênero, no trabalho, essa coisa toda. E feminina é uma condição que se tornou, digamos, condição de submissão, de doçura, entendeu? Da mulher que hoje as mulheres que escrevem rejeitam a partir do momento que não querem mais ser chamadas de poetisa, mas de poeta. Poeta é quem faz poesia. E o feminismo aparece nos meus últimos livros, num livro que eu fiz para a Marielle no dia que ela morreu. E posso ler, então, Rosana, esse? Isso Pode. Não é uma história que eu acho que fala... tudo bem. E eu ia citar a respeito do dia 8 de março, né? Isso já é antigo também, exatamente. Antigo, mas que já vem mostrando como tudo é um processo, e aí eu ia chegar na questão da Marielle, que é o livro, um poema que você coloca, inclusive, no Tempo em Fúria, né? E que, se você ler, obviamente vai ficar muito melhor. Não, eu não quero ler o da Marielle, eu quero ler o outro que eu acho que exemplifica muito mais essa questão do porquê eu me dizer feminista. O título é assim: Isto não é uma história em quadrinhos. Olhou de soslaio para o vizinho, pim. Não revelou a senha do celular, pof, pof. Isso lá é jeito de se vestir, pá, pá, pá. Em nome do amor, knock, knock, knock. Em nome da honra, bang, 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 bang. Reagiu ao estupro, creche, 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 creche. A mulher, propriedade, na mira por ser mulher, por dar aquela palha, craque, 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 craque. Menos uma na luta. Mais um número acrescido ao triste e repugnante rol, entre parênteses e itálico. No Brasil, a cada dia, isso foi de 2018, essa estatística, a cada dia 3 mulheres são vítimas de feminicídio. A cada 9 minutos, uma mulher é vítima de estupro. A cada 2 minutos, uma mulher registra agressão sobre a Lei Maria da Penha. Taxa de feminicídios no Brasil, diz a ONU, é a 5ª mais alta do mundo.
É por isso que eu me digo feminista. É para lutar contra isso. Também. Muito Também, bom, né, Dalila? Não é só na questão feminista, mas eu acho mas quero continuar sendo lírica de vez em quando, por que não? Não, mas você não. O fato de você ter algumas fases em que você é menos lírica ou mais lírica não quer dizer que tenha abandonado. São coisas que se somam, estão aí presentes. Com certeza. Legal. Desculpem, a gente passou. Não, está ótimo. Não tenho que desculpar, Dalila. Pelo contrário, pela primeira vez o nosso público continua fiel nos assistindo depois de ultrapassarmos a faixa de 1h36. Você tem um imã muito poderoso, Dalila. Parabéns. Obrigada. E eu quero chamar agora a Camila para a gente poder se despedir. Eu não sei se a Camila está nos ouvindo. Apareceu. Estou aqui. Olá, Camila. Gente, Olá. Eu estou muito feliz comemorando 1 ano de Canal do Poetariado, com essas 3 figuras maravilhosas. Infelizmente, como a gente viu o nosso roteiro, a gente não deu conta nem de 1/10 dele. Mas, enfim, muitos assuntos ainda para serem discutidos. Tal. Logo, logo teremos que fazer uma reedição, reconvidar todos os nossos poetas para fazer novos programas, para dar conta dos assuntos que não fomos capazes de contemplar. Dalila, muitíssimo obrigado. Seu trabalho é maravilhoso. Sou sua fã há muitos anos. Sou seu fã há muitos anos. Rosana, prazer grande ter você aqui como leitora dessa querida amiga Dalila. Excelente leitora, muito obrigado. E Camila, sua homenagem foi maravilhosa. Fiquei apaixonado. Você criou uma estética visual fantástica, deu uma cor especial ao nosso programa. Agradeço muito a você também. Uma boa noite a todos vocês. Se quiserem falar alguma coisa, por favor. Queria agradecer também, eu não vou repetir as palavras do César, eu acho que foi um dia, uma noite muito encantada, e queria chamar a atenção, principalmente para o poder da palavra e para a importância da poesia nesse momento, né? Em que os ódios se tomam posição, em que o mundo está desse jeito, em que estamos vivendo uma mudança de época muito profunda. Nesse sentido, acho que a poesia tem um papel importante nessa nova poética da vida, nessa nova poética das sociedades. E eu acho que o canal do Poetariado trazer pessoas como vocês significa ajudar a encantar o mundo, a reencantar o mundo, né? E isso é vital, né? Nessa estética, nessa emoção estética que a gente sofre e vive a cada palavra e a cada manifestação de vocês. Agradeço muitíssimo a todos vocês e espero encontrá-los em outras oportunidades. Agradeço também. Parabéns por esses 12 meses, por essas 12 edições. Muito obrigada. Vocês me emocionaram. Saio emocionadíssima daqui. Fiquei muito feliz também de participar, aprender com vocês, me inspirar nesse atmosfera de poesia muito bom. E sigo que o canal do Poetariado, né, viva, né, trajetória longa para vocês, tá bom, Evoé? Obrigado. Obrigada, Dalila, por me apresentar uma poeta tão fabulosa e por me permitir acompanhar sua escrita e sua atuação enquanto artista, né? É muito bom, muito gratificante. Muito obrigada pelo convite. Um abraço, Rosana, muito bom ouvi-la também. Também a mim. Obrigada, Camila, foi muito importante. Valeu. Valeu. Boa noite. Boa noite.